Normalmente, quando as pessoas entram na área da programação, elas se tornam estagiárias, depois se tornam júniors, depois se tornam plenos. Quando você se torna pleno, o que acontece? O que é esperado, o que vem na cabeça quando você fala de um pleno ou de um mid-level, se você estiver trabalhando para o exterior? Então agora eu vou te responder, me tornei pleno, e agora? Então, quando você se torna pleno, você tem algumas coisas que precisam ser entendidas. Você tem que entender os impactos que aquela funcionalidade que você está criando no sistema geram além do código. Por exemplo, não é só porque você está criando essa funcionalidade, não é só porque foi pedida para você criar, que ela tem que ser feita até o fim. Muitas das vezes, você tem que pensar no impacto que esse código que você está gerando pode impactar o cliente, pode impactar a produção, pode impactar o servidor, os stakeholders. Então você sempre tem que pensar além do que você está escrevendo. Normalmente o júnior, a única tarefa que é passada para ele é ele escrever código. E beleza, você está escrevendo código, a única coisa que você tem que fazer. Agora, quando você se torna pleno, você tem que pensar os impactos que aquele código podem gerar para todas as pessoas envolvidas naquele projeto, desde os stakeholders como o cliente. Isso é uma coisa que você vai adquirir com experiência, mas lógico, você pode tentar correr atrás, ler livros sobre negócios, que talvez você consiga esse conhecimento um pouco mais rápido, mas eu ainda acredito que para você chegar nesse nível, você realmente vai ter que passar alguns anos, ou talvez alguns meses, não sei, apanhando bastante e tentando entender o quanto o que você escreve tem impacto naquele produto. Agora a gente vai falar um pouco sobre débitos técnicos. Aqui eu vou já falar esses 3 tópicos específicos: melhorar os débitos técnicos, ter conhecimento profundo e se especializar. Quando você é pleno, você para de só escrever código. Você tem que pensar um pouquinho além do código que você está escrevendo. Porque o que eu penso, quando eu era júnior, eu toda hora precisava entender o que eu estava fazendo, toda hora precisava parar e pensar, cara, o que isso que eu estou fazendo faz? Eu não sei, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que aprender. Quando você se torna pleno, em teoria, você já vai saber bastante coisa do código, você não vai saber tudo, não tem como você saber tudo, mas você vai saber bastante. Então, você apenas ficar fazendo o seu CRUD não vai ser tão útil. Aí é nesse momento que você vai começar a entender, se especializar e ter conhecimento profundo sobre o que você está fazendo. Você vai começar a entender, talvez, como funciona o alocamento de memória no código que você está fazendo. Você vai começar a entender um pouco mais de arrays. Talvez você comece a entender como funciona as requisições, o HTTP. Talvez você comece a entender, em geral, como funciona o banco de dados por trás dos panos, na verdade por baixo dos panos. Então, quando você se torna pleno, é nesse momento que você já consegue se especializar em outras áreas, como por exemplo DevOps, Cybersecurity, talvez até ser um engenheiro de software, como é o que muita gente gosta de ser. E é aí que realmente você vai começar a entender o que você quer para sua carreira. Talvez nesse momento já você comece a receber propostas melhores de emprego, tá? Isso aqui tudo é uma suposição, mas normalmente é isso que a gente espera do pleno. E óbvio, se você é um pleno, você vai entender mais sobre regras de negócio. O que eu quero dizer com isso? Você vai começar a se questionar sobre aquelas funcionalidades que estão entrando no sistema. Você começa a pensar, tá, isso que eu estou fazendo realmente está gerando valor para o produto, ou isso aqui só vai ser uma funcionalidade que ninguém vai utilizar, vai ficar lá no sistema, aumentando talvez o nosso consumo de memória, talvez alocando mais memória no banco de dados. Não sei, normalmente essa é a ideia que um plano tem que ter. Vocês viram, aqui eu não falei especificamente de linguagem de programação. Quando você está em um nível pleno, não importa muito a linguagem de programação que você está trabalhando, o que importa é o conhecimento que você tem que gera a solução daquele problema. Você escrever código é uma forma de você resolver o problema. Não significa que você vai resolver todos apenas com o código. Você tem que pensar além disso e aí sim você vai se tornar um plano de verdade. Agora, quando você chegar ao nível sênior, aí sim as coisas começam a ficar diferentes. Aqui eu estou resumindo de uma forma bem breve como, em teoria, é o esperado do pleno. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima.